Olá, turma! Nesta aula vamos aprender a definir a largura das colunas de uma listbox automaticamente. Neste exemplo, de acordo com o tamanho do texto nas colunas da planilha Excel, automaticamente é definido a largura de cada coluna da listbox. Beleza, pessoal? Entendido o tema do nosso vídeo, então vamos para outra planilha fazer o código. Nesta aula, não vou explicar como carregar os dados da planilha para a listbox. Vamos nos ater aos códigos de definição da largura de cada coluna. Prosseguindo, Guia Desenvolvedor Visual Basic. No meu exemplo, o name da listbox é listbox1 e eu vou fazer a macro em separado e depois acionar quando carregar os dados para a listbox. Sub, definir, underline, largura. Tecla Shift o tracinho, pessoal, está ali o underline. Preciso também de um sistema de tratamento de erro. On error, go to erro. Caso tudo ocorreu bem, exit sub. Caso contrário, vai para erro 2 pontos e exibe uma MSGbox. Abro aspas duplas, erro, ponto de exclamação, fecho aspas duplas, vírgula VB critical, vírgula, abro aspas duplas, título da mensagem vai ser largura e fecho aspas duplas. Beleza? Por enquanto, deixem o sistema de tratamento de erro desativado. Prosseguindo, precisamos definir as variáveis da nossa macro. Din, largura as string, do tipo texto. Din, coluna as double, do tipo número, vírgula, e px de pixels as double, também do tipo número. E a variável coluna, ela vai ser igual à primeira coluna com dados na planilha. No meu exemplo, coluna 2. Variável coluna igual a 2. Na sequência, precisamos referenciar a aba da planilha com os dados. No meu exemplo, o nome renomeado é dados, mas o nome interno do VBA da aba dados é planilha 1, este nome fora do parênteses. Which, planilha 1 e end which. E dentro deste which, nós precisamos de um código para ajustar a largura de todas as colunas que têm dados, ajustar ao tamanho dos dados. No meu exemplo, vai da coluna B até a coluna G. Dentro do which, ponto columns, abre e fecha parênteses, dentro do parênteses, abre e fecha aspas duplas. Dentro das aspas duplas, coluna inicial, no meu exemplo, coluna B, 2 pontos, coluna final, coluna G. Fora do parênteses, ponto entire column. Cuidem, pessoal, que tem M e N. Ponto autofit, para ajustar a largura das colunas de acordo com o texto. E depois de ajustar a largura, nós precisamos de um laço para percorrer as colunas e capturar a largura de cada coluna. Para fazer isso, nós vamos utilizar um laço do loop until, ponto cells, abre e fecha parênteses, ponto value, se for igual a empty,
e dentro do parênteses, nós precisamos referenciar a linha de cabeçalho dos dados. No meu exemplo, linha 3, 3, e aí vem a nossa variável coluna. Coluna, e a variável coluna, ela vai também dentro do laço. Coluna vai ser igual a ela mesma, mais 1, para ir mudando coluna por coluna. Esse laço, ele vai percorrer para a direita até encontrar uma coluna vazia. No caso, ele vai fazer isso. Vai indo para a direita até encontrar uma célula vazia. E a cada coluna que o laço percorrer, a nossa variável px, ela vai capturar a largura da coluna em que o laço está. Px vai ser igual a vba.format e abre e fecha parênteses. Dentro do parênteses, ponto cells, abre e fecha parênteses, e dentro do parênteses, linha de cabeçalho, no meu exemplo, linha 3, vírgula, coluna em que o laço está, a nossa variável coluna. E para pegar a largura, ponto width, width, bem com calma, pessoal, vírgula, e abre e fecha aspas duplas. E eu quero capturar um número inteiro. Então, dentro das aspas duplas, eu vou colocar apenas um 0. E na sequência, nós precisamos transferir essa largura que foi capturada para a nossa variável largura, que vai armazenar a largura de todas as colunas. If, se largura menor maior, que quer dizer diferente, se for diferente de empty, que é vazio, then, else e and if. Se entrou na primeira parte do if, significa que eu já tenho a largura de uma coluna ou mais armazenada na variável largura. Neste caso, largura vai ser igual a ela mesma, e comercial, tecla Shift e o número 7, está ali o e-comercial. Abro aspas duplas e ponto e vírgula para separar a largura de uma coluna da largura de outra coluna. Fecho aspas duplas, mais um e-comercial, e aí a nossa variável px. Se entrou no else, é a primeira medida, a largura da primeira coluna. Neste caso, largura vai ser igual a px. Precisa ser desta forma, pessoal. Caso contrário, não vai montar corretamente a string contendo a largura de todas as colunas. Beleza. Capturamos a largura das colunas. Agora precisamos colocar esta largura na listbox. No meu exemplo, listbox1. Depois do endWidth, listbox1 ponto column widths. E aí vai receber a nossa variável largura. Feito o código, pessoal, mas ainda não estamos acionando. Peguem o nome da macro e eu vou acionar a macro quando carregar os dados da planilha para a listbox. Vocês podem acionar em outro evento, não tem problema. Call definir largura. Salvem a alteração e podemos testar. Executando o formulário. E olha que show, pessoal. Deu certinho de primeira. Ajustou a largura das colunas da planilha e também na listbox. Mas vamos tirar a prova.
Vamos inserir mais uma linha e ver se de fato o código está dinâmico. No cliente, Mariana, teste, largura, cliente. Vamos ver se vai ajustar. Executando o formulário. E olha que show, pessoal! Ajustou a largura da coluna cliente automaticamente. Mas tem um detalhe, pessoal. Se o texto for muito diferente, o texto que consta na planilha e o texto da Listbox, não vai dar certo. Mesmo assim, ele deu uma pequena diferença. Ficou um pouco mais largo as colunas da Listbox. Se eu colocar, por exemplo, o texto da Listbox em negrito, já não vai dar certo. Possivelmente, o ID já não vai ficar ajustado corretamente. Então, tem estes detalhes. Da mesma forma, se você tiver um texto muito grande na planilha, vai ficar as colunas mais largas na Listbox, porque o tamanho do texto na Listbox é diferente. Como não aconteceu erro, podemos ativar o sistema de tratamento de erro. Salvem a alteração e está feito o procedimento, pessoal. Gostaram da dica? Deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal, que eu vou agradecer muito a ajuda de vocês. E até um próximo vídeo.